Qual é o tipo de mediunidade que você conhece? Fica aí nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de mediunidade que existem. Minha raiz é de luz, a raiz do Pai Tomás. Acredite quem quiser. Olá, um saravá fraterno a todos, paz e luz no coração de todos nós, de todas as pessoas de bem desta terra, deste mundo, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre os tipos de mediunidades existentes e aqueles que vocês talvez conheçam ou não conheçam. Quais são os tipos de mediunidades que existem? Vou falar das mais comuns, tá? Então vou falar da primeira, que todo mundo quer saber, que é a incorporação. Depois, clarividência, clareaudiência, é uma coisa diferente da outra. Vidência é diferente dessas. Aí a gente tem também a irradiação e a mediunidade de cura. Tem outras mediunidades, mas as mais faladas por aí são a incorporação, vidência, clarividência, clareaudiência, tá? Vou falar um pouco sobre a vidência. O que é a vidência? Ela é muito rara ter nos dias de hoje. O médium, ele tem acesso àquilo que já aconteceu. É isso mesmo. Poxa, mas o vidente me falou do futuro, o vidente contou sobre a minha vida. Olha só. Prestem bem atenção no que eu vou falar. Nós estamos vivendo num eterno passado, num eterno looping. Haja vista as estrelas do céu. As estrelas do céu já estão há anos-luz à nossa frente. Algumas já até morreram e a gente ainda continua vendo o seu brilho. Então quer dizer o quê? Que nós vivemos numa espécie de tempo diferente do tempo astral. Diferente de alguns outros tempos. Porque encarem o tempo como um planeta novo ou como um plano novo. Então nós temos a Terra, o plano astral e o tempo. Entenderam mais ou menos? Sim, bem basicamente. Então encarem o tempo como uma coisa, um plano paralelo que executa no plano da Terra de um jeito e no plano astral de outro. Por isso que algumas entidades falam assim, que o tempo nosso é diferente do tempo deles. Então, é importante se prestar atenção nisso, tá? Alguns médiuns têm acesso àquilo que já aconteceu. Às vezes você passa num lugar e fala, nossa, eu já vivi aqui. Então, quer dizer, você já viveu sim, só que você ainda está vivendo o passado. Já aconteceu muitas coisas. Então, esses raríssimos médiuns e essas raríssimas entidades, que nem todas as entidades têm acesso a esse manejo temporal, eles acessam aquilo que você já viveu. Então eles contam parecido ou igual com o que vai acontecer. Entendeu? É a mesma coisa no passado. Então acessar o passado e o futuro não é nada mais, nada menos do que acessar aquilo que já se viveu. Às vezes você chega numa consulta e uma entidade, ela te conta o que você viveu e como você é. Não é todas as vezes, mas algumas vezes isso acontece. Ela fala, o filho é assim, passou por isso, passou por aquilo e aquilo outro. Fala, nossa, nunca vi essa entidade, eu nunca vi esse médium, como que ele sabe disso? Porque ele acessou esse tempo. Ou a entidade pega e fala, olha meu filho, tal coisa vai acontecer assim. Às vezes não acontece exatamente como ele falou,
mas acontece muito parecido ou até igual mesmo. Por quê? Porque ele teve um acesso àquilo que já passou. Então, a nossa vida, nossa forma de viver é atrasada. Nós estamos vivendo num atraso. Então, só os videntes, de fato e de direito, que conseguem ter acesso a esse plano temporal de espaço-tempo. Se você quer saber um pouco mais sobre o plano temporal de espaço-tempo, estude o que o Einstein disse sobre a teoria da relatividade. Sobre o tempo ser relativo, dependendo do que você está fazendo. Vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês, para não complicar. Mas se você está executando um trabalho muito pesado, muito maçante, e você está fazendo uma coisa que você gosta, se você está executando esse trabalho por 1 hora, e você está fazendo o que você gosta por 1 hora, aquele que está fazendo exatamente por 1 hora aquilo que gosta, nem percebe o tempo passar. Enquanto aquele outro, 1 hora para ele é uma eternidade. Então, isso que ele queria dizer com relatividade, tá? Bom, eu não vou me estender a isso. Eu falei de evidência, eu vou falar de clarividência e clareaudiência. Clarividência não é aquele que vê o futuro, nem o passado, nem o presente. Ele enxerga o astral. Ele enxerga as entidades de Umbanda, as outras entidades que existem de outros fenômenos, tudo que está voltado ao astral. Então, clarividente é esse. Esse médio é clarividente, então ele enxerga o astral. Não é a toda hora, não é a todo momento, mas ele tem essa capacidade. Raríssimos também. Nós costumamos dizer aqui nos nossos estudos que para ser um dirigente de Umbanda, você tem que ser no mínimo clarividente. Porque você precisa saber o que está acontecendo no seu ritual. Clareaudiência. O que é clareaudiência? Ouvir o que a entidade fala. Mas a entidade não tem boca, mestre. Não, não tem. Você não vai ouvir a voz da entidade, e sim uma voz na sua cabeça. Só que essa voz que fala na sua cabeça não é a sua. Ela é completamente diferente. Ela vem cheia de nuances e de coisas que identificam o caboclo, o preto velho ou o Exu, aquele que estiver conversando com você ali. Não são todos que são assim. É muito raro também você ter um médium clareaudiente, que é aquele que conversa com a própria entidade. Você precisa ter um cuidado e um estudo muito aprofundado para não confundir as suas ideias com as ideias das entidades. Achar que você está ouvindo a entidade e você está ouvindo o que você quer. Então essa clareaudiência é também raríssima. Bom, o mestre falou de 3 mediunidades. É possível que uma pessoa tenha todas essas mediunidades? Muito raro. Se a pessoa tem uma incorporação, ela tem uma clareaudiência. Se a pessoa tem uma incorporação, ela tem uma clarevidência. Se a pessoa tem uma vidência, ela tem uma clarevidência ou uma clareaudiência. No máximo 3, no mínimo 2 ou 1. Raros os médios que têm todas as mediunidades, todas as faculdades mediúnicas, as 7. Eu não vou me aprofundar sobre isso, mas são raros. Esses médios que têm as 7 faculdades mediúnicas completas, eles já são considerados babalaôs. Eles são considerados uma entidade em terra. Então são raríssimos, tá bom? Por fim, eu quero falar sobre a incorporação semiconsciente e inconsciente. Não existe incorporação consciente. Se o médium está consciente, ele não está incorporado, ele está irradiado, certo? Então veja, semiconsciente e inconsciente há uma grande diferença. Vamos a ela rapidamente. Primeiro, a maioria esmagadora, você que está me ouvindo aí, você sabe que eu vou te falar a verdade. Você escuta, vê tudo quando está incorporado. Olha para mim e fala se eu estou mentindo. Porém, você quer abaixar e você fica em pé. Você quer ficar em pé e você abaixa. Você quer pegar alguma coisa, a mão não vai. Você quer coçar o nariz, pega o charuto.
Então, você está incorporado semiconsciente. Você escuta e você enxerga tudo, porém você não domina o seu corpo. Então, essa incorporação é a que está acontecendo agora, neste momento. Na maioria dos médiuns novos, na maioria desse grupo mediúnico novo que está surgindo, alguns antigos também estão passando por esse período. É raríssimo a incorporação seguinte, que eu irei dizer, que é a inconsciente, tá? A incorporação inconsciente é muito rara. O médium desliga, dorme, ele não sabe o que aconteceu, nem para onde foi, nem o que, se não tem um cambona ali, ele não sabe o que houve. São raros os médiuns que são inconscientes. E você vê no olho do médium se ele é inconsciente ou não. Eu não vou ensinar como, mas você vê. Então, eu preciso fazer uma ressalva aqui. O que é uma incorporação? Uma incorporação, o espírito não tira o seu espírito e entra no lugar. Isso não existe. Se acontecesse isso, você morreria. É um desacoplamento mínimo e um acoplamento mínimo. Então, vamos lá. Lado esquerdo, aqui, onde fica o perispírito. Se você não sabe o que é um perispírito, você tem que comprar os nossos e-books, cara. Você tem que saber, pesquisar o que é um perispírito. Eu não vou explicar agora. Perispírito aqui, 2 ou 3 centímetros, aqui começa o pé, ó, no formato do corpo. A entidade acopla no perispírito, nos sete chakras do perispírito, que por sua vez vem com uma espécie de conduto e duto, eu não vou me aprofundar, mas ele está intimamente ligado a cada roda de energia, a cada chakra, ou chakra, como vocês queiram falar. Então, coronário, frontal, laríngeo e etc. Estamos ligados pelo perispírito, ok? A entidade acopla no perispírito e o perispírito passa o recado para a matéria. Então, olha só, a entidade não incorpora na matéria, e sim no perispírito. Por isso é tão difícil se manter um médium incorporado. Qualquer coisa ele sai da incorporação. Qualquer coisa ele distorce os ensinamentos. Então é muito perigoso, mesmo esse médium sendo semiconsciente. É mais perigoso ainda. Deve-se ter uma atenção melhor e redobrada. Então, olha, se alguém está te falando aí que o espírito dele sai do corpo e que a entidade entra dentro dele, não sabe nem o que ele está dizendo, tá? Não é permitido isso. E sim esse acoplamento. Às vezes esse acoplamento é tão perfeito, uma incorporação tão perfeita e tão de fato, que é outra pessoa. Você olha e fala, não, eu conheço esse médium fora do terreiro e conheço esse médium dentro do terreiro. E eu conheço quando é o caboclo, quando é o preto velho, quando é a criança, quando é o Exu. Realmente esse cara, essa mulher está incorporado, sim. Não é a mesma pessoa. São raros, mas existem sim. Se você frequenta um terreiro com mais de 30 pessoas e todo mundo incorpora, duvide. Duvide, porque ali se você tem 3, 4 ou 5 que realmente incorpora, é muito. Tá? O que você tem ali é um transe mediúnico, que é uma outra coisa, uma espécie de um transe mediúnico, onde todos ali que são médiuns incorporativos estão tomados por esse transe mediúnico, e ali de 30 você tem 6 ou 7 realmente incorporados e trabalhando. Haja vista que dentro de terreiro de fato e de direito pessoas têm cargo, e aqueles que têm os cargos que mais atendem, que mais ajudam, que mais trabalham, que você fala, poxa, eu quero passar com a entidade do fulano, porque eu sinto força, eu sinto firmeza, ele está incorporado. Agora o outro que só dança, que só gira, que nem fala, que nem dá o nome, não está incorporado. Ele está numa espécie de um transe, tá? Ok, pessoal? Eu espero ter esclarecido a todos sobre os tipos de mediunidades que existem, as mais comuns, né, que são faladas. É obviamente que a incorporação é muito mais falada dentro do mundo da Umbanda,
Mas se vocês quiserem aí, manda um e-mail lá pra gente lá e a gente vem falar um pouco da psicografia motor e mecânica, de outras mediunidades que vocês aí não conhecem e têm a curiosidade de saber. Tá certo? Um saravá fraterno a todos, paz e luz no coração e que vocês tenham um ótimo início de ano.